Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, essa noite eu deixarei a palavra do nosso Deus no Salmo 91, nos versículos de 1 a 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês escuro. Amém? Oremos. Glorioso Deus, nós te clamamos pela vida dos teus servos, pela vida dos teus filhos, que neste momento passam por problemas, passam por situações diversas, muitos passam por enfermidade e principalmente diante dessa pandemia que estamos vivendo. Muitos estão em um leito de hospital, muitos estão em seus lares se recuperando. Restaura, Senhor, que eles possam descansar em Ti e saber, Deus, que quem está com as mãos estendidas é o Senhor e que somos abrigados, Deus, debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus, Deus, cuida, zela, restaura, Deus, e opera, Pai, dentro dos lares, trazendo, Deus, a saúde para os Teus filhos, para que neste lar, Deus, possa haver paz, possa haver alegria e a infinita bênção, Deus, do Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. E acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Braços de amor, abraça-me, 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 com os teus braços de amor. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou as boas-vindas a toda a igreja, a todos aqueles amigos que nos assistem e a todas as famílias, principalmente alguns membros da minha família que moram em outros estados e assistem, e membros também da minha esposa, da família da minha esposa, que moram em outros estados e participam deste culto. O tema desta noite é a correlação do caso do Lázaro Barbosa
com o fato dos judeus crucificarem Jesus Cristo. Aqui eu digo o fato, né? É com o ocorrido dos judeus ao crucificarem Jesus Cristo. Então, volto a repetir o tema. A correlação do caso do Lázaro Barbosa com o fato dos judeus crucificarem Jesus Cristo. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai eterno, obrigado por nos receber em Tua presença. Obrigado por estar em nós, por habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, glorioso Deus, pelo Teu grande amor por todos os Teus filhos. Agora, ó querido Pai, na proclamação da Tua palavra, te imploro que o Teu Espírito Santo esteja me iluminando e iluminando todos aqueles que irão participar. Senhor Deus, a Te oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido telespectador, querido membro da igreja, querido amigo, nos últimos dias a mídia foi tomada somente por dois temas: a Covid e o caso do Lázaro Barbosa. Os assuntos que mais ocuparam os espaços em toda a mídia foram esses. E hoje nós vamos tratar então de uma visão bíblica desta situação e fazer um paralelo, uma comparação com a morte do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, meu irmão, minha irmã, que eu não vou defender Lázaro. Porque Lázaro tem uma extensa ficha criminal, sendo o principal suspeito de assassinar uma família inteira no Distrito Federal, no dia 9 de junho, no bairro Ceilândia, onde foram mortos o senhor Cláudio Vidal, de 48 anos, seus dois filhos, Gustavo Marcos Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques, de 15 anos. E a esposa, após ser torturada fisicamente, sexualmente, Dona Cleonice Marques, de 43 anos. Posteriormente a isso, nós vimos na mídia que o Tiago, que o Lázaro, né? Que o Lázaro andou atirando em mais 3 pessoas e roubando carros, colocando fogo em carros. Então, Lázaro estava com atitudes
que nós nem o podemos relacionar a um animal, porque ele agia com alto nível de crueldade, com requintes de crueldade. Isso me entristeceu muito ao ver um nível de degradação moral que um ser humano pode chegar. E as suas atitudes geraram medo na sociedade, principalmente nos chacareiros, revolta em todo aquele aparato policial e em todo aquele número de policiais, chegando a quase 300, que empenhavam de várias formas para encontrá-lo. E Lázaro foi encontrado. Tomou quase 30 tiros. E aí a gente ouve vários posicionamentos na sociedade. É claro que Lázaro teria que ser detido, porque ele levava risco para a sociedade. Ele tornara-se insensível com relação ao trato da vida dos outros. E, segundo ouvi também na mídia, me parece que há uma suspeita de que outras pessoas integram a um grupo do qual Lázaro fazia parte, ou como mandantes de assassinatos, ou como pessoas ligadas a ele por algum vínculo e que eu ajudava a esconder, que estavam comprometidos em acobertá-lo para que ele não fosse encontrado pela polícia. Me entristeceu muito também quando eu vi a polícia festejando, alegre, vi fogos de artifícios, quando a vida de Lázaro foi ceifada. Porque quer queira, quer não, ele matou várias pessoas. Então ele tinha um coração muito ruim, mas também foi objeto de vários tiros e chegou a morrer. E ninguém quer ver com regozijo, com alegria, uma pessoa chegando a este nível. Eu não queria que Lázaro existisse. Eu não queria encontrá-lo no meio da mata. Eu não queria que a situação fosse concluída dessa forma.
que Lázaro fosse tão perfurado como se fosse uma peneira. Porque isso não são coisas saudáveis. Não são coisas que alegram o nosso coração. Mas, queridos, em 2014, foi preso também em Goiânia um serial killer, um assassino em série. O nome dele é Tiago Henrique Gomes da Rocha. E Lázaro, perto dele, é um criminoso de peso bem menor. Porque este Tiago Henrique chegou a fazer 39 vítimas. Ele matou 39 pessoas, a maioria jovens. E isso há em torno de 7 anos atrás. Então, os irmãos devem ter tomado conhecimento, porque isso também foi muito divulgado na mídia, principalmente na televisão. Então, todos que tinham discernimento, a partir de uma certa idade, tomou conhecimento desse serial killer, Tiago. 39 pessoas, 39 vidas ceifadas. Esse tal de Tiago, que se encontra preso em Goiânia, passava de carro em frente a uma parada e escolhia uma moça e atirava nela e a matava. Um serial killer próximo de outro. Em torno de 7 anos só de espaço entre um e outro. E outros Lázaros surgirão. É o que nossa experiência, nossa visão de mundo nos indica. Outros Lázaros, ou piores do que ele, surgirão. Mas o que Deus acha disso? No livro bíblico, no livro da Palavra de Deus, Ezequiel 33, 11, na Nova Versão Transformada, nós lemos o seguinte: palavras do nosso Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Irmãos, o próprio Deus diz que não tem prazer na morte dos perversos. Ele não tem prazer que um ser humano chegue a praticar tamanha perversidade.
a tal ponto de ser abatido sem misericórdia, de ser abatido, morto, por uma necessidade humana de proteger a sociedade. Deus não deseja que ninguém chegue a este nível de perversidade. Por isso, ele não tem prazer na morte do perverso. E outra coisa, Deus conhece e sabe exatamente o que acontecerá ao perverso depois da sua morte. Eu sei que há muitos não acreditam em um julgamento de Deus no final dos tempos, mas a Bíblia informa isso. É o destino do perverso será de enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus não é uma vingança. A ira de Deus é o resultado de confrontarmos o seu amor, de rejeitarmos o amor de Deus. Se o homem rejeita o amor de Deus, o seu destino é cruel, é sofrimento para toda a eternidade, para sempre, num lugar mencionado pela palavra de Deus que se chama inferno. Um lugar criado por Deus por todos aqueles que rejeitaram o seu amor, que zombaram do seu amor, que duvidaram, que negaram a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então terá um destino cruel, de crueldade. E essas pessoas estão caminhando de vontade própria para este lugar, porque estão dispensando o amor de Deus, as orientações de Deus, o protocolo de Deus para se ter a vida eterna. Acabamos de comentar aqui o primeiro item da nossa reflexão, dando ênfase na crueldade de um assassino, mencionando um assassino anteriormente, que é o Tiago Henrique, que se encontra preso em Goiânia, responsável por 39 assassinatos. Ressaltamos aqui a rejeição de Deus, a perversidade e ao perverso, porque ele confronta o ser amoroso e puro de Deus com suas atitudes, se tornam inimigos de Deus. O segundo item são seres humanos, judeus, que assassinaram o Filho de Deus encarnado. Então, qual a relação aqui? A primeira relação é que uma pessoa se tornou assassina e praticou atos de crueldade, né? Seres humanos assassinando seres humanos.
o mal gerando mal. E que relação tem a questão de Lázaro com a crucificação, com o julgamento de Jesus e a sua crucificação? Primeiro, que esses seres humanos, os judeus daquela época, também eram assassinos. Assassinos cruéis de Jesus Cristo. Pessoas sem sentimento de solidariedade, de amor, aliás, destilando ódio pelo Senhor Jesus Cristo. E tanto o judeu importante como o judeu simples. Vamos ler em Marcos, capítulo 15, os versículos de 1 a 20. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo e os mestres da lei, vejam bem, todo o alto conselho se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, naquela época não existia algemas, né? Como hoje. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos, um representante do imperador romano lá na Judéia. Pilatos lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. Olha que coisa horrorosa. A crueldade. Olha que semelhança com Lázaro diante de suas vítimas. E Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido o quê? Assassinato, assim como Lázaro. Mais uma correlação. Durante uma revolta, a multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Se referindo a Jesus Cristo, né? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão, o povão, a pedir a libertação do assassino, né? A pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então o que farei com este homem que vocês chamam de Rei dos Reis? Crucifica-o! Gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Jesus não era um Lázaro. Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Lázaro foi solto e Jesus continuou preso. Então, depois de mandar açoitar Jesus, torturar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para
que fosse crucificado. E os soldados também, aqui neste caso, uma outra correlação, fizeram festa. Ao considerar Jesus Cristo uma pessoa segundo os judeus haviam informado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Não sei se eram 300 pessoas ou mais de 300 soldados, não sei neste momento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Irmãos, uma outra correlação. Jesus Cristo foi morto por seres humanos. E os principais sacerdotes faziam parte daqueles acusadores de Jesus. Todo o alto conselho. Então amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Os principais sacerdotes o acusaram de crimes. Lázaro praticou crimes. Lázaro era um criminoso, mas Jesus Cristo não era um criminoso. Mas uma correlação aqui é que o ódio gerado na sociedade, o ódio gerado naquele batalhão de policiais, pela demora em pegarem o Lázaro, também estava no interior daquela multidão. Eles estavam com sede de sangue, de ver Cristo crucificado. Irmãos, e indo para o terceiro item, o Filho de Deus, Jesus Cristo, salvando pecadores. Irmãos, a multidão gritava: crucifique-o, crucifique-o, demonstrando desprezo por Jesus. As altas autoridades, não estou aqui querendo denegrir o STF, né? Mas o STF daquela época estava acusando mentirosamente o Senhor Jesus Cristo de criminoso. E o comparou a um criminoso. Preferiram soltar Barrabás, que era assassino, e manter Jesus Cristo preso e depois crucificá-lo. E Jesus Cristo passou por tudo isso sem ter nenhuma culpa, sem poder de fato merecer aquilo. Aquelas falsas acusações que ele suportou com humildade.
Porque Jesus Cristo não tinha nenhuma culpa, não existia uma prova contra ele. Não existia, naquela época não tinha celular, né? Não tinha uma imagem mostrando Jesus Cristo praticando qualquer ato criminoso, por menor que seja. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi em tudo tentado, mas não cometeu nenhum pecado. O único homem perfeito, o único homem que pisou nesta terra, o Filho de Deus encarnado, sem ter uma falha, um pecado, por menor que seja. Mas ele estava ali porque Deus permitiu. Ele estava ali porque ele foi enviado por Deus. E ele próprio aceitou vir passar por tudo isso, porque ele tinha um objetivo em mente. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Segundo, nos reconciliar com Deus. Romanos 5,11 diz o seguinte, também na Nova Versão Transformadora. Hoje, todos os textos é dessa versão bíblica, Nova Versão Transformadora. Romanos 5,11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem somos reconciliados, porque antes éramos inimigos de Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo suportou falsas acusações, aquela crucificação, aqueles açoites e torturas, por amor a nós. Porque Deus rejeita tanto o mal, que por amor àquele que se arrepende de seus pecados, né? Aquele que não continua rejeitando o amor dele, sejam salvos. Ezequiel é muito claro. Deus não tem prazer na morte do perverso. Irmãos, e Jesus Cristo, neste caso, não é uma correlação com Lázaro, nem com o outro serial killer de Goiânia, Tiago Henrique. Não existe uma correlação para Jesus Cristo, e sim para o que fizeram com Jesus Cristo. Ele, sem culpa nenhuma, assumiu toda a culpa do que se arrepende e muda de vida. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão puro, que ele não pode conviver com o menor pecado que seja. Por isso que Jesus Cristo, lá naquela cruz, assumiu todas as culpas, todas as penalidades que os pecadores arrependidos cometeram. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, eu disse, né? Deus Filho encarnado, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar naquele momento, né? Em vez disso, esvaziou a si mesmo, ou seja, deixou de se utilizar de sua divindade, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana,
humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Querido irmão, querida irmã e amigo que estão participando deste culto, vamos passar à conclusão. Há uma correlação ali na cruz. Era o grito de ódio: crucifica, crucifica, um instinto assassino que havia em Lázaro e no outro serial killer. E Jesus Cristo morreu naquela cruz para assumir a punição da culpa pelos pecados de todos que se arrependem. Eu pergunto, faço uma pergunta então a todos que estão me assistindo. Vocês ainda estão gritando crucifique-o, crucifique-o? Porque aquele que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, como seu Salvador pessoal, aquele que não aceitou Jesus Cristo como Deus, ainda está gritando crucifique, crucifique o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está em confronto com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Cristo naquela cruz é a maior demonstração de amor que este universo já viu e que nunca mais verá. Eu te pergunto, você não vê nenhum valor nisso? Você que ainda não é cristão? Você continua sendo enganado pelo príncipe das trevas? Você continua confrontando a pessoa de Deus? Não faz para você nenhum sentido o que a Bíblia diz? Você é autônomo? Você é dono da verdade? Você tem base para isso? Nenhum homem é autônomo com relação a Deus. O homem é muito frágil. O homem não tem a vida em si mesmo. Deus tem. Deus é um ser incriado. Mas o ser humano é um ser criado. E o Criador foi Deus. Deus criou Adão e Eva. E depois, Adão e Eva criou ou deu continuidade à criação pelas leis criadas por Deus. Então eu sou criado por Deus, mas por meio de Adão e Eva. Adão e Eva, de fato, foram feitos por Deus, foram criados diretamente por Deus. Nós somos criados por Deus, mas pelas leis físicas estabelecidas por Ele. E este Deus não convive com o menor pecado que seja. Portanto, eu sempre faço um apelo, porque como Deus não tem prazer na perversidade, porque a perversidade é um confronto com o amor dele, é uma rejeição ao amor dele, é uma rejeição à cura espiritual em Cristo Jesus. E levará todo aquele que não se entregar a Jesus Cristo para o inferno. É por isso que eu sempre faço um apelo. Pensem bem na Bíblia como palavra de Deus, onde registra que Jesus Cristo teve que morrer por nós para salvar criminosos. Irmãos, todos nós gritamos crucifique
com Jesus, para Jesus ser crucificado. Todos nós pecadores, porque todos nós somos pecadores. Mas nós temos que parar de gritar, crucifique-o, e nos entregar a Ele e dizer, Senhor Jesus Cristo, perdoe-me o grito de crucifique-o e me aceite como teu filho, através da sua morte e ressurreição na cruz, e me salva de um destino eterno, de sofrimento, de dor, e me leve para a morada celestial que o Senhor tem preparado. E o outro apelo eu faço sempre à igreja. Querida igreja, você que já conhece a palavra, não feche os seus lábios, mas proclame o evangelho. Convide pessoas para ir à igreja. Convide pessoas para assistirem às nossas lives. Lance mão do arado e não olhe para trás. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Jogue fora as desculpas. Porque somente Deus pode acabar com os Lázaros, somente Deus pode acabar com os Tiagos. E eu estou me referindo a esses dois serial killers. Só Deus pode acabar com o assassino contumaz. Só Deus pode acabar com as nossas culpas e nos tornar mais alvo do que a neve. Porque todo desafeto em relação a Deus é pecado. E tanto é que este corpo não entrará no novo céu, na nova terra, mas sim um corpo incorruptível, sem pecado. Deus já nos livrou do destino cruel que será aplicado aos não conversos, aqueles que não aceitam Jesus Cristo. E Deus nos livrará deste corpo de pecado, nos dando um corpo puro, sem pecado algum. Oremos. E após a oração teremos um momento de louvor. E após o louvor teremos a impetração da bênção. Senhor Deus, te agradeço mais uma vez pelo estudo da tua palavra, pela palavra que o teu Santo Espírito inspirou ao ser escrita. Obrigado, Senhor Deus, por trazer paz aos corações dos seus filhos. E eu te imploro, traga inquietude, tire da zona de conforto, tire da autonomia pessoal todos aqueles que não creem em ti, para que eles te busquem e deixem a iniquidade e sejam convertidos pelo Espírito Santo de Deus em filhos do Senhor. A ti oro, bondoso Deus, e agradeço, ó Deus de amor, ó Deus que aplica a justiça com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Exato. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu
na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim, agonizou e foi por mim. Ali na cruz, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim morreu. Oh, que grande horror da escuridão apavorou a multidão, rasgando o véu, lhe fez saber que terminou o seu sofrer. Que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Se foi por mim, pra me salvar, para eu, enfim, no céu morar. Ali na cruz, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim morreu. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que crer. Ele falou assim: caia um monte dos homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso Ele é, poderoso é Jesus. Ele em nada mudou. Nele está minha fé. Poderoso é Jesus. Ele deu vista aos cegos e aos oprimidos. Ele libertou. Com 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000, ele alimentou. Operou na Judéia
e em Cafarnaum e em Nazaré continua operando, ó Senhor, aqui no Brasil, poderoso Ele é, poderoso é Jesus, Ele em nada mudou, nele está minha fé, poderoso é Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu ver. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, conosco e com toda a igreja verdadeira, com todo o trigo, com todo cristão verdadeiro na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.